Senhora Deputada, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Inspetor e a Doutora Susana Luz e agradecer a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco. Creio que estes elementos que nos trazem são da maior importância e que foram conseguidos em tempo recorde, não é? Porque, de facto, inclusivamente alertámos para que isso seria difícil, tendo em vista a hora que tinha sido enviado o pedido, terem conseguido compilar este conjunto de informações e, portanto, é também muito importante para o trabalho parlamentar nós termos este conjunto de dados e isto é muito importante. Eu gostaria de dizer já desde o início o seguinte. Nós encontramos-nos a discutir uma proposta, a ouvir neste caso, e a discutir uma proposta concreta da iniciativa legislativa. Nós entendemos que, do ponto de vista do princípio, qualquer avanço que possa resultar em reforço da proteção dos trabalhadores é importante. Ainda assim, nós entendemos que alguns aspectos, se fôssemos nós a fazer, como temos vindo a fazer no âmbito do processo legislativo, não o faríamos assim. Porque nós entendemos que, designadamente no artigo 2º, relativamente à questão dos tribunais, a nossa opinião, e através até de um conjunto de iniciativas legislativas que temos apresentado, teria em melhores condições a ACT de intervir, até de uma forma menos burocrática e mais ágil, no sentido de resolver, se estivéssemos numa situação que nós entendemos que é importante, que é o reforço de meios e de competências da ACT, conforme temos vindo a defender. É uma posição de princípio que temos vindo a colocar, da necessidade de reforçar os meios e as competências da ACT, inclusivamente até no sentido de que outras inspeções gerais também têm mecanismos reforçados e que a ACT, na nossa opinião, também deveria ter e, nesse quadro, seria uma resposta muito mais eficaz do que, por exemplo, a resposta proposta. Defendemos também que seria importante, e naturalmente que é importante, o papel do trabalho da ACT no âmbito do papel pedagógico. Isso naturalmente tem um valor muito grande, mas entendemos também que, do ponto de vista sancionatório, seria possível ir mais longe, e isto naturalmente que não depende da vontade da ACT, depende de opções políticas que se tomem relativamente a esta matéria. Também dizer que nós, quando da última alteração ao Código, alertámos para o que significaria, no nosso entender, do ponto de vista negativo para a fiscalização, o fim da obrigatoriedade do envio de um conjunto de informações à ACT. Na altura, eu já não me recordo, eu acho que nós ouvimos o anterior Inspetor-Geral ainda sobre isto, porque coincidiu mais ou menos na mesma altura, e também a Presidente da CIT, no âmbito da Subcomissão de Igualdade, a doutora Susana também teve, em que nos foi dito por parte do Inspetor-Geral de que isso não resultaria por si só em dar menos meios à ACT para intervir. Contudo, nós não podemos deixar de assinalar que o fim dessa obrigatoriedade de um conjunto de informações centrais relativo aos horários de trabalho, relativo à morada do administrador, um conjunto de informações conforme está consagrado no Código, no nosso entender, não valoriza o papel da ACT e, pelo contrário, desvaloriza um papel que é fundamental. Até do ponto de vista formal, porque isso não significa que as entidades patronais e as empresas não o façam, naturalmente que o fazem, mas hoje até, e recordo-me perfeitamente de termos ouvido aqui a CGTP ter dito que, através dos meios informáticos, isso hoje é muito mais facilitado e, portanto, existem formas muito mais ágeis e eficazes para o fazer. Dizer também que, relativamente a estas matérias, e tendo em conta os números que aqui nos dão, relativamente ao número de inspectores, isso compreende aqui a questão relativa aos quadros dirigentes, seria importante perceber da análise e da desconstrução deste número quantos técnicos estão no terreno só concentrados em inspeção e, portanto, não têm trabalho de direção, para nós podermos comparar. Até porque isto significa, por exemplo, que, naturalmente, que algumas regiões também tendo em conta a composição económica, a composição social, têm necessariamente mais inspectores, mas nós entendemos que, tendo em conta o quadro que se vive hoje de atropelo sucessivo à lei, em alguns casos de reincidência nesse atropelo, seria necessário uma resposta prioritária e nós entendemos que, do ponto de vista da tutela, seria muito importante assumir como prioridade o reforço da ACT, das suas competências e dos seus meios. Dizer também o seguinte, era também importante perceber,
porque nos disse aqui, e eu creio que é uma mais-valia para a nossa inspeção de trabalho, ter exatamente essa dimensão mais generalista e não minimalista, não diria, mas de especialidade em intervenção sobre matérias concretas. Eu acho que isso é uma mais-valia, porque de facto o problema das questões e do desrespeito pelos direitos laborais deve ser entendido no seu todo, porque são direitos que estão associados e conexos. Ainda assim, nós tememos que, designadamente em alguns setores, o número de ações que tem havido ficam aquém daquilo do que seria necessário, também porque são setores de atividade marcados, como é que é de dizer isto? Caracterizados por uma grande instabilidade da própria prestação do serviço. Eu recordo-me aqui que nós ouvimos, quando ouvimos o seu antecessor, nos ter dito que tinham sido identificadas 2 áreas prioritárias. Uma era a da segurança, outra era a da limpeza e da higiene. Porque nós, inclusivamente, temos exemplos de situações que, felizmente, a Justiça até desencadeou noutros trâmites e hoje se encontram denunciando exatamente um conjunto de irregularidades relativamente até ao grupo da Confort Limpa, e na altura nos foi dito que o processo estava em andamento em tribunal e, de facto, pelo que se sabe, está. Mas nós entendemos que relativamente, designadamente a estes setores, mas não apenas, também na grande distribuição e também no retalho, acontecem situações, sobretudo, de recurso ilegal à precariedade. E nós, em muitos casos, não estamos a falar de empresas do tipo familiar ou micro, pequenas e médias empresas. Em algumas situações, estamos a falar de situações em que pode compensar à entidade patronal pagar a coima e, portanto, fica mais barato ter a coima e a sanção aplicada do que, de facto, garantir um contrato com direitos. E isto relativamente à contratação a termo. No que diz respeito aos falsos recibos verdes, ao falso trabalho independente, era também importante perceber se, do ponto de vista da ACT, se conseguem fazer esta distinção entre qual é que foram as iniciativas desencadeadas por iniciativa própria, ou seja, tivemos conhecimento de que naquele local de trabalho está uma situação de trabalho subordinado, trabalho hierárquico e, portanto, não é trabalho independente, e por decisão da ACT fez-se isto, ou se receberam alguma orientação no sentido de definir como prioritária a intervenção no combate aos falsos recibos verdes. E qual o número relativamente a pedidos de fiscalização por parte dos trabalhadores. Eu não conhecia, pode ser ignorância minha e admito-a, eu não sabia que os deputados podiam requerer a intervenção da ACT. Aqui nos quadros que colocam, normalmente nós, e quase todas as semanas, para não dizer todas as semanas, colocamos ao Governo problemas de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores. Quase sempre a primeira pergunta que colocamos é se tem conhecimento da situação e se houve ação inspectiva e se conhece. Eu não sabia que isso despoletava um processo de fiscalização, mas fico contente por isso. Fico contente por isso porque creio que é muito importante. Porque eu pensava que isso tinha que depender, não diretamente do Parlamento, mas depois de uma decisão da tutela. Mas se assim é, nós entendemos que é muito importante que assim seja e, de facto, isso também traz mais produtividade e mais importância ao nosso trabalho enquanto agentes fiscalizadores do papel do Governo e do cumprimento da lei e da Constituição. E, por isso, eram sobretudo estas questões que para já vos queria colocar relativamente a esta matéria. Muito obrigada. Só 2 questões concretas. Uma, se têm mais ou menos ideia da percentagem, para não dizer o número de casos concretos, porque pode ser difícil, nos últimos anos, do que é que significou a reintegração dos trabalhadores num posto de trabalho, quando é uma situação de um contrato a termo certo e legal, que significou a reintegração no posto de trabalho com um contrato efetivo. Se têm mais ou menos ideia de quantos desfechos tiveram esta conclusão. A segunda, no caso de haver uma coima da aplicação de uma contraordenação, em virtude de um contrato de trabalho ilegal, seja por via do recibo verde, do falso recibo verde, seja por via da utilização de um contrato a prazo, quando não devia ser assim, qual é que é mais ou menos o valor médio da coima aplicada? Se isso tem mais ou menos esse volume. E a última questão era esta. De acordo aqui com o quadro que nos dão do número de inspectores, em 2012, de 27 em 33,
se compararmos com 2010, viram reduzido o número de inspectores. Porque assim, à primeira vista, pode não parecer pouca coisa, mas depois de tivermos o olho clínico na análise disto, 27 em 33 tiveram a diminuição do número de inspectores. E qual é que foi? Foi aposentação? Foi contratos de inspectores que terminaram? Ou não há situação, pode não haver, não sei se há situações de inspectores com contratos a prazo. Qual é que foi o motivo da diminuição do número de inspectores? Obrigada.